Atlântida no Reino das Trevas. Roger Bottini Paranhos. Capítulo 13. Gadeir revida. Atlas sentiu a profunda queda no vril entre os sacerdotes brancos por causa da morte de Electra e cumpriu sua parte no acordo com satisfação. Mesmo assim, Ártemis esperou serenamente ele retornar para a Atlântida com suas tropas. Somente depois de ele finalmente ultrapassar o Estreito de Gibraltar, o Portal de Hércules, a sacerdotisa do Vril, da Época de Ouro, despediu-se daqueles que se lembrariam de seu nome por milênios e partiu ao encontro dos demais mestres. Assim como sua filha, ela tinha passado os últimos dias cuidando e amparando os enfermos, tanto dos campos de batalha como dos povoados próximos. Utilizando-se da poderosa energia Vril, ela os curou, tornando-se a seus olhos a mais poderosa divindade da época. Mas ela não retornou para a colônia de Candur. Christie já tinha avisado telepaticamente que todos tinham seguido para o litoral, conforme o planejado, para prepararem as embarcações em que os escolhidos partiriam para o mundo primevo, antes da grande catástrofe. A etapa de preparação de Candur havia se encerrado com êxito. Os mestres viajaram pela floresta com seus mais de 600 discípulos, procurando evitar despertar a atenção para não serem mortos pelas facções em guerra que desejavam ampliar o poder com o Vril. Ali, entre aqueles jovens, estavam os futuros reis e rainhas, deuses e deusas das nações do mundo primevo, que se miscigenariam com esses povos primitivos e imprimiriam um novo nível de evolução a eles. Em seus futuros relatos, constaria a chegada dos gigantes iluminados que lhes haviam trazido conhecimento e progresso. Naquela época, Gadeir descobriu que a redução gradativa da presença do quinto elemento na natureza atlântica não era apenas fruto do declínio de nossa civilização, mas também obra dos sacerdotes da Época de Ouro, e tentavam reduzir o poder bélico dos magos negros. Ele chegou a enviar expedições para explorar as montanhas de Candur em busca dos mestres, porém, graças a Deus, chegaram tarde demais. Mesmo estando em uma dimensão paralela, a colônia de Candur poderia ser descoberta e sofrer um ataque. Em poucas semanas, eles atingiram uma região de pouca visibilidade aérea, próxima ao litoral meridional, e lá começaram a construir as embarcações e orientar os discípulos de total confiança sobre os últimos detalhes do projeto de migração para outras terras. Todos os jovens ficaram impressionados com a confirmação do destino de Atlântida. Eles, então, passaram a trabalhar com mais afinco para construir os barcos e obter a instrução moral necessária para concluir sua missão. A partida para o mundo primevo era inevitável. Atones e Nasser já estavam em avançada idade, mesmo assim, mantinham-se bem dispostos para ajudar na construção das embarcações. Dentro do possível, utilizavam as facilidades que o Vril possibilitava, carregando grandes toras de madeira e outros serviços que os discípulos não possuíam domínio para realizar. Esses mesmos alunos depois seriam os responsáveis pelas engenhosas construções no mundo primitivo da Terra, erguendo blocos de mais de 2 toneladas com Vril, assombrando os pesquisadores da atualidade. Ártemis e Christie se dedicaram ao preparo psicológico, filosófico e emocional das crianças que nasceram em Candur e que também partiriam com seus pais para essa fantástica aventura, que permitiria o desenvolvimento da humanidade nos séculos futuros. Sob a brisa serena do mar, eles se preparavam para a última etapa, antes de partirem. Nos rostos sábios e serenos dos mestres, via-se um misto de orgulho e nostalgia. Sentiam-se realizados por concluírem com sucesso o treinamento daqueles jovens honrados, advindos de capela, mas vencedores na luta contra o seu próprio ego, demonstrando que a origem espiritual capelina não significava propriamente falência espiritual, mas sim tendências que poderiam ser vencidas. Ninguém nasce com o destino de ser bom ou mal, e isso é uma escolha individual. Apenas somos suscetíveis à nossa carga espiritual de vidas passadas, que reproduzimos por meio de nossos padrões comportamentais. Vencer essa carga, eis nossa tarefa no mundo. Em algumas manhãs,
Ártemis caminhava pela beira da praia de pés descalços, com seus lindos olhos acidentados, perdidos na imensidão do horizonte, refletindo sobre a caminhada futura de seus diletos pupilos. Em breve, as embarcações sumiriam naquela linha onde o mar findava para nossas vistas e surgiriam em outras terras, com a nobre tarefa que fora sempre a vocação sagrada do povo atlante, educar e promover o progresso dos povos incipientes. Assim, nem tudo estava perdido. Naqueles momentos, então, a grande sacerdotisa do Vril se lembrava de toda a sua existência, desde criança, embalada pelo som sereno e repetitivo das ondas do mar. A vitoriosa mulher, exemplo de dignidade espiritual, recordava-se de seus sonhos da juventude em contribuir para o progresso da terra de Poseidon. Sua missão era exatamente esta: tornar a grande ilha uma pátria cada vez mais voltada para o bem e para a sua sagrada tarefa de educar e civilizar os povos do mundo primeiro. Ela trabalhou para isso até o último momento de sua vida. Ártemis viveu intensamente sua missão. Ela se lembrava de sua amada filha, tão injustamente assassinada, e também desse seu filho, que se perdera em meio a tanta dor, além das gêmeas queridas, filhas do coração, que haviam me seguido pelo caminho das sombras. Nesses instantes, ela caía de joelhos nas areias macias da praia e chorava, procurando expulsar do peito a dor que sentia pela ausência de pessoas que tanto amava. Ártemis, aquela que se tornara uma deusa aos olhos dos gregos primitivos, olhava então para os céus de joelhos e dizia para si mesma, tentando conter a dor da saudade: meus amores do coração, um dia nós estaremos todos juntos novamente, vivendo lado a lado na paz e na sabedoria do Criador dos mundos, longe da dor e do sofrimento, que só se fazem presentes nos momentos em que precisamos ser despertados para a verdadeira vida. Ela, então, sorriu e secou suas lágrimas com os braços e falou novamente para si mesma: sim, um dia a ilusão acaba, a verdade se revela e despertamos para os objetivos maiores da vida. E quando isso acontecer, estaremos juntos novamente, trabalhando para tornar viva entre os homens a vontade do Espírito Criador. Enquanto Ártemis tornava-se um foco de luz na terra, com suas elevadas preces, na capital Poseidones, os ânimos continuavam quentes. Cadeir não sossegava de buscar os maiores mestres do Vril que se negavam a apoiar a guerra. Vários sacerdotes da grande energia que haviam optado por um exílio nas cavernas foram encontrados e assassinados por não revelarem o bloqueio realizado com a energia Vril, objetivando evitar que os rebeldes a utilizassem em todo o seu potencial. Dias depois, o líder da raça branca, que se tornava um demônio cada vez mais cruel, conseguiu capturar Mestre Kundô. Ele havia retomado para a capital com a intenção de penetrar na pirâmide e reduzir ainda mais a presença do quinto elemento em nosso mundo. Isso evitaria maiores desgraças naquela luta que parecia se tornar mais selvagem a cada novo enfrentamento. Fazia dias que Gadeir não sorria, mais precisamente desde a morte de Electra. Ao saber da prisão de Kundô, ele esboçou um sorriso satânico e falou para Galeato e Panteuer com uma ponta de ironia: agora chegou minha vez de sorrir. Reúnam todos os sacerdotes no salão principal, porque vamos eliminar mais um mestre da luz. Pouco tempo depois, estávamos novamente no mesmo local onde Electra fora morta. Gadeir entrou com os passos rápidos e vestindo seus trajes sacerdotais. Ele se sentou em um trono improvisado e bateu palmas. Era um sinal para que seus soldados entrassem conduzindo o prisioneiro. Eu estava com um olhar vago e cansado de todo aquele teatro infernal. Nem percebi quem era a vítima. Somente quando ele foi jogado aos pés de Gadeir de joelhos, pude perceber os longos e suados cabelos negros de Kundô, encobrindo seu rosto. Suas mãos estavam amarradas e notei que ele havia sofrido tortura física. Eu me sobressaltei, mas me contive, pois sabia que era isso que Gadeir desejava. O rosto do sábio mestre Atlante da raça vermelha estava desfigurado, mas mantinha um olhar digno e desprovido de raiva. Kundô possuía 10 vezes mais força com o Vril que Gadeir e seus asseclas. Apesar disso, não reagia. A força do Vril dos mestres Atlantes não deveria interferir no destino natural da grande ilha.
O mal já não habitava mais seu coração fazia muito tempo. E, além disso, ele jamais macularia sua ascensão espiritual por fugazes momentos de glória ou soberba, assim como nós, pobres almas escravizadas ao mundo das ilusões. Ele compreendia o sentido da vida e estava em um nível de consciência muito superior ao de todos nós ali presentes, e ainda nos desbatíamos no lodossal do ego humano. Gadeir olhou com desprezo, ainda mais por ele ser um vermelho, e levantou-se de forma cerimoniosa e arrogante. O gigante esquelético deu alguns passos com seu esguio corpo curvado. Usando um capuz que cobria sua cabeça, ele se aproximou um pouco mais do mestre da chama violeta e disse-lhe, com voz soturna: Durante todos esses anos, você e seus fracos irmãos da luz escondiam, então, o sutil bloqueio do Vril, limitando nossas capacidades, e nós nem suspeitávamos. Jamais deveria tê-los deixado viver. Acreditei que eram insignificantes. No entanto, conspiravam em seu retiro espiritual nas montanhas de Kandur, no berço de meu inimigo. Talvez até tenham apoiado Atlas para ele resistir assim por tanto tempo. Não duvido que o poder dele com o Vril esteja ancorado na força de traidores como você. Bem que você não passa de um vermelho sujo como ele. Não entendo como uma raça inferior possa ter tanto poder com o Vril. Gadeira, então, tentou endireitar seu corpo, à medida que respirava profundamente. Galeato e Panteuer se aproximaram sorrateiramente e ficaram a seu lado, olhando para o chão, em direção a Kundô, que permanecia de joelhos. Todos os demais sacerdotes aguardaram o desenrolar do interrogatório em silêncio. O ser sombrio, então, levantou as mãos lentamente até o capuz e retirou-o da cabeça. Em seu rosto, que parecia mais o de uma caveira, ele estampou um sorriso malicioso e disse para Kundô, com indisfarçável autoridade e arrogância: Diga-me, mestre da luz, como devemos proceder para romper com o bloqueio do Vril? Kundô manteve-se sereno e apenas respondeu: Não há como reverter o que foi feito. Ademais, isso não depende de mim, nem de você. É a vontade do Espírito Criador que o quinto elemento fique restrito na atmosfera atlântica durante o período de trevas. Gadeir sorriu e gritou, olhando para seus assessores mais próximos. Resposta errada! Naquele mesmo instante, Galeato e Panteuer desferiram violentas bofetadas no rosto do sereno mestre. Aquilo foi demais para mim, pois tínhamos um pacto de honra de jamais tocar em um sacerdote do Vril. As batalhas e os duelos deveriam se desenrolar apenas utilizando a grande energia. Realizar torturas físicas e impor humilhações dessa natureza era inadmissível. Revoltado com aquela agressão, eu me preparei para intervir, sendo imediatamente seguido pelas gêmeas. Mas Kundô mirou-nos com firmeza e falou-me de forma telepática. Não, Andrei, essa não é a sua luta. Devemos cumprir destinos diferentes. Respeite a vontade do Espírito Criador. Siga sua intuição para entender qual é o seu papel nos acontecimentos que estão por vir e fique tranquilo com relação aos seus pais, pois estão todos em segurança, longe das montanhas. Lembre-se, cada um de nós possui uma missão dentro do plano divino. Seja sábio para cumprir a sua. Não importa se estamos sintonizados com a luz ou com as trevas. Deus está presente em tudo, e queiramos ou não, estamos sempre a serviço do Espírito Criador. As gêmeas também captaram a mensagem telepática de Kundô e recuaram muito comovidas. Eu abaixei a cabeça e lutei com todas as minhas forças para segurar as lágrimas que insistiam em escapar de meus olhos. Sol e lua seguraram em meus braços e apoiaram seus rostos em meus ombros para esconderem o pranto. No entanto, Gadeir percebeu e sorriu satisfeito. Ele, então, insistiu ainda por mais alguns minutos, sempre recebendo a mesma resposta de Kundô, até que ele se cansou e pediu para que um de seus assistentes lhe trouxesse uma espada forjada com ouro e calco. Gadeir ergueu-a e admirou a beleza daquele artefato que era mais dourado que o ouro e mais brilhante que os diamantes e disse: Você não é homem o suficiente para travar uma batalha comigo utilizando o Vril. Portanto, não lhe darei a morte digna de um sacerdote do quinto elemento. Kundô, você morrerá pela espada, assim como os cães imundos que enviamos às guerras convencionais todos os dias. O iluminado mestre apenas fez uma reverência e respondeu com um suave brilho nos olhos negros. Será uma honra morrer como meus irmãos mais humildes.
Gadeir esboçou uma expressão de ódio e preparou-se para desferir o golpe mortal na altura do pescoço de Kundô. É curioso perceber que em Atlântida ele morreu por uma forma de execução semelhante à promovida por Robespierre durante a Revolução Francesa, e que levaria Kundô, na personalidade de Conde Saint-Germain, a lutar fervorosamente contra aquela chacina sem fim executada pelo terrível instrumento de decapitação, que ficou conhecido como de guilhotina. Ele olhou de forma serena para seu algoz e, no momento em que este desceu a lâmina mortal em seu pescoço, seu corpo simplesmente se desmaterializou. Gadeir quase caiu, pois sua lâmina não encontrara resistência nenhuma ao passar pelo alvo. Ela apenas cortou o ar. Eu sorri, feliz por Kundô ter partido para o mundo maior sem sofrer a ação daquele ser desprezível. Todos ficaram impressionados, e eu disse para as gêmeas: vamos embora, não temos mais nada a fazer aqui. Quando estávamos nos retirando, Gadeir disse coletivamente: todos os sacerdotes da linha branca devem ser caçados. Eles terão somente duas opções: revelar o segredo do bloqueio ou morrer. Galeato interveio dizendo: grande mestre, é importante pesquisarmos uma solução para isso também. Creio que esses inúteis não revelarão o segredo. Gadeir concordou. Então, retornei e disse-lhes: lembrem-se de que Atlas é o mais poderoso de todos os sacerdotes com frio. Liberar o bloqueio também ampliará seus poderes. Tomem cuidado, porque essa solução pode custar-nos caro. Galeato me olhou com desprezo e disse: suas palavras não merecem confiança. Você quer nos confundir. É um traidor. Sabemos que torce pela vitória de Atlas. Eu também fiz um gesto de desprezo, girei sobre os calcanhares e saí de queixo erguido, acompanhado pelas gêmeas. Gadeir ficou em silêncio, meditando, e depois disse a Galeato: pondere sobre essa afirmação de Andrei. Ele pode ter razão. Melhor sermos prudentes. Galeato concordou com um gesto discreto, apesar de sentir-se contrariado.